Boa noite. Damos início hoje à nossa quinta live Mulheres que Inspiram. Sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar nossas convidadas chegarem, nossas ilustres convidadas. Estamos aguardando aqui. O pessoal já está entrando. Amadeu da Engeve, Fê Toscano, Belisa. Tudo bem com você, Amadeu? Estamos aí, as pessoas aos pouquinhos entrando. Beto, está sempre aqui conosco. Muito bom te ver, Beto. Pacotes e passagens, sempre bom viajar pela Pacotes e Passagens. A Ana Sintra, nossa convidada, já está aqui. Vamos convidá-la. E vamos ver. Também me parece que a Silvana já está chegando aqui, deixa eu ver. Silvana. Vamos ver. Já convidei a Silvana, já convidei a Ana, vamos ver. Convidar de novo. A Ana eu já convidei, não sei, não entrou ainda. Tudo bom, Silvana? Boa noite, Sérgio. Bom lhe ver. Boa noite a todos. Tarsila, a Ana parece que está com alguma dificuldade para entrar. Se puder me ajudar aí? Vou aproveitar de novo aqui para a Ana, vamos ver se agora está certo. E também a Cláudia já está por aqui, vamos convidar a Cláudia. Cláudia não está disponível. Cláudia, pede você para participar, porque a surpresa também não ficou disponível. E agora? E também a Cláudia já está por aqui, vamos convidar a Cláudia. Foi agora. Cláudia, vamos de novo. Convidando a Cláudia, acho que já deve estar entrando. Vamos ver se... Pronto, a Cláudia já está entrando. Olá, agora sim. Pronto, todas as minhas queridas convidadas já estão aqui conosco. Olá. Cláudia, Ana Luísa, Silvana, São Paulo, Salvador, unidos pelo Instagram. Que bom. Muito e pelo bom. portal de eventos. Obrigado, é isso aí, portal de eventos. Obrigada a você. Que bom. Olha como elas estão lindas, gente. Quero todo mundo mandando beijo para elas, hein? Todo mundo mandando coraçãozinho e beijo para elas. Um abraço também. Vale, tem que ser tudo. Olha aí, tem bastante gente aqui nos assistindo, estamos com 25 pessoas, vai crescendo aos poucos. Então, eu já vou começar, porque assim a gente tem bastante tempo para conversar. O Grupo Conecta Eventos, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, está realizando uma Maratona da Mulher no Instagram, toda segunda e quinta-feira do mês de março, das 18h15 às 19h15. Já estiveram conosco mulheres maravilhosas. Anne Morrissey, Cris Ayuyama, Elza Tsumori, Érica Drummond, Fábia Tanabe, Fátima Facuri, Isabel Barbosa, Leila Bueno, Marina Pitilivanes e a Olinda Ramos. Um time de primeira. E hoje um outro time de primeira são as nossas convidadas. Ana Luiz Diniz Sintra, do Centro de Convenções Rebouças,
Muito boa noite para você, Ana. A Cláudia Coelho, do Expo Center Norte. Boa noite, Sérgio, e todo mundo que está assistindo. E a Silvana Gomes, do Centro de Convenções de Salvador. As mulheres são a maioria da população brasileira. Em muitas funções, as mulheres já ganham mais do que os homens. Recentemente, o Brasil entrou na lista dos 10 países com mais empresas com mulheres em cargos de liderança, segundo a International Business Report, Women in Business 2019. Temos aqui hoje conosco 3 mulheres que são lideranças importantes em nossa indústria, especialmente na área de centros de convenções. Vamos conversar com elas. Gente, você veja como é que as mulheres estão crescendo. E aí que eu queria saber de vocês. Eu vou por ordem alfabética, tá? Então a Ana vai ser a primeira. No mundo dominado pelos homens, que ainda são eles que estão dominando, não deveriam ser, porque vocês são a maioria da população, vocês estudam muito mais do que nós, mas ainda é dominado pelos homens. Vocês 3 são empresárias e profissionais de grande sucesso. Como vocês conseguiram fazer esse sucesso todo, Ana? Bom, Sérgio, na verdade, assim, eu sempre tive grandes exemplos na minha vida, né? E o primeiro grande exemplo foi dentro da minha casa. Meu pai sempre foi um grande visionário, um grande líder. Eu também sempre fui, assim, desde a faculdade. Eu fiz faculdade em Londrina, fiz comunicação, relações públicas. E na faculdade também já tinha um pouquinho de liderança. E quando eu entrei no Instituto do Coração, eu era relações públicas, eu sou relações públicas, né? E eu sempre tive a oportunidade de conviver com grandes homens com grande poder no INCOR e de personalidade muito forte. E dentro de um hospital, o ambiente é muito pesado, muito cruel, né? E quando eu entrei lá, foi um pouco difícil. Na verdade, eu comecei assim, se você não começar na sua vida com muita humildade, é bastante difícil. Então, isso eu sempre aprendi na minha vida. E aos poucos eu fui me impondo, né? Me impondo, mostrando o meu trabalho, mas sempre com muita humildade, né? Trazendo resultados, ganhando confiança, com os próprios professores dentro do INCOR. Eu cuidava de toda a comunicação e a imprensa do INCOR. O INCOR tinha uma grande visibilidade, era uma instituição de grande respeito até hoje, né? Foi a época, eu estava lá desde a época do Tancredo Neves, o primeiro transplante de coração, depois da época da ciclosporina, o primeiro transplante de fígado, todos aqueles grandes políticos que estavam internados lá. Então, assim, eu tive uma trajetória e uma história profissional dentro do INCOR bem pesada, e isso já me trouxe assim uma trajetória e um poder de amadurecimento dentro da minha profissão como relações públicas na área hospitalar, e eu pude amadurecer bastante. A maioria eram lá cardiologistas homens naquela época. Hoje não, hoje tem muitas mulheres cardiologistas, né? E então, assim, aos poucos eu fui mostrando o meu trabalho e, de repente, me convidaram para ir para a Cleveland Clinic, o departamento da Cleveland Clinic, fazer um intercâmbio lá no departamento de relações públicas. E nós estávamos, assim, atrasados anos, né, como sempre. E então, assim, quando fui para o Hospital das Clínicas e fui ser diretora de relações públicas daquele complexo HC, também foi tudo assim, muito difícil, com todo aquele poder, aqueles professores todos da USP. Então, eu consegui ir tateando, sempre tateando, sabendo onde era o meu lugar, e por isso que eu sempre digo que a humildade ela é muito importante nesse processo todo de início de profissão, início, começo, fim, meio e final também, né? Porque
eu acho que a gente faz parte da gente, né? Você sempre saber se colocar, saber entender, saber que você hoje é, é, você está sempre aprendendo, né? E no final você dá até espaço para saber que as pessoas também estão aprendendo com você, sabe? Isso é interessante de poder ouvir dos professores que às vezes até eles vão mandar alguma peça para a imprensa e eles chegam até o ponto de falar, não, Luiz, eu vou mandar uma coisa para a Folha de São Paulo, um artigo, lê, veja se você gosta. Quem sou eu? Né? Então, assim, é importante quando te dão um valor, quando te valorizam muito, porque são muitos tropeços que você tem que dar. E eu tive que dar, principalmente com seus colegas jornalistas, né? Eu sofri muito, principalmente na época do INCOR, né? Eu fui muito pressionada, porque os médicos não davam informação, mas na verdade não era eu que não dava informação, eram os médicos, e às vezes eram pacientes que nem sempre, naquele momento não era para dar, e já tinha passado a informação, enfim, e aí sempre era relações públicas que não queria dar informação, e assim, e eu fui amadurecendo com aquilo, fui aprendendo, e aos poucos, mas eu briguei muito com a imprensa, e a imprensa brigou muito comigo. E quantas vezes eu tive que sair do INCOR pelo porão, pelo subsolo, para os jornalistas não me verem, né? Porque eu estava sempre muito pressionada e eles querendo que eu passasse alguma informação, né? Isso desde a época do Tancredo, né? Imagine. E eu fui amadurecendo, fui ficando um pouco mais experiente. Depois eu quis sair do Hospital das Clínicas, e foi quando eu pedi a demissão, e aí foi quando o superintendente do Hospital das Clínicas me convenceu a ficar e ir para o Rebouças, e falou, olha, eu sei que você é uma pessoa que gosta muito de eventos, que não gosta, não é que não gosta, mas assim, não tem muita empatia com a área de jornalismo, né, com os jornalistas, mas você gosta muito da área de eventos, porque eu organizava muito evento, né, tanto no INCOR quanto no Hospital das Clínicas, fazia eventos no Rebouças, fazia evento no Maxud, eu organizava todos os eventos da instituição. E eu gostava muito. Ele falou, então eu gostaria de te oferecer o Rebouças. Aí fui para o Rebouças. Aí, quando os professores já conheciam a minha trajetória dentro do HC, não foi difícil, sabe, Sérgio? E foi assim, eu já estava mais madura, estava experiente. Você acaba desenvolvendo uma habilidade até para situações, né? Para as emoções. E eventos, assim, são muitas emoções, né? E eu também já estava do outro lado do balcão. Hoje eu já não fazia nem organizava mais evento. Então, eu já podia ver o lado de quem organizava evento, que era o lado que eu fazia antes, né? De dar para o cliente, tentar fazer e diminuir o estresse do cliente. Então, foi assim a minha trajetória um pouco. Mas foi gostoso. Eu acho que faria tudo de novo. Muito bom, muito bom. Vamos falar um pouquinho de quem está aqui conosco. O Marcos Araújo, nosso sócio, diretor aqui da empresa. O pessoal da Pro Stands, Pro 1000 Stands. A Maria Clélia está aqui conosco. Vamos ver, o Douglas Lopes. O Leandro Neres. Júlio Januário. Michele Soares. Belisa, eu já tinha citado. O Ibrahim Tatu está aqui conosco, vamos dar um abraço para ele. Zenildo Miranda, Maurício Costa, Rô Soares, Sônia Sigô Winter. Oi, Sônia, quanto tempo eu não te vejo, Sônia? Conceição Zeppelin, Ana Maria Finucci e para
Cafur. Olha quanta gente aqui. Paulo Otávio da Expo Retomada. Que saudade. Olha, tem bastante gente aqui. E antes, então, agora em seguida, eu já passo a palavra para a Cláudia, porque também ela vai falar como é que consegue ser uma grande empresária. Ela que veio da hotelaria, inclusive, né? Como é que foi para você se tornar essa fortaleza que você é aí dentro do Expo Center Norte? Ai, obrigada, Sérgio. Nossa, gostei agora, hein? Vou gravar. Bom, primeiro, obrigada por essa oportunidade de a gente estar aqui conversando com pessoas tão importantes, né? Acho que no nosso setor, no nosso convívio, e também pela bonita história da Ana. Que história bonita, né? Eu já conheci um pouco, agora acabei de conhecer um pouco mais. Assim, para eu poder resumir um pouquinho aqui, que acho que a gente tem bastante coisa para falar ainda no dia de hoje, eu acho que a minha história é parecida com a da Ana, no sentido que começa com a base na família, né? De valores do que meus pais puderam me proporcionar de educação, né? Tenho que ser grata a eles por ter tido a chance de ter formação e daí poder trilhar o meu caminho. Porque quando a gente fala na palavra sucesso ou grande sucesso, é tão subjetivo, né? Hoje o sucesso ele está muito relacionado àquilo que te deixa satisfeito, que te deixa feliz. Não necessariamente só com um cargo, né? Ou com alcançar alguma posição. E hoje eu posso dizer que dentro, acho que dos meus objetivos, e parte de toda essa trajetória foi também ter objetivos, muitos deles foram alcançados, alguns faltam, né? Alguns eu ainda tenho que trabalhar bastante para conquistar, mas muitos deles foram, tanto no âmbito familiar ou no pessoal. Mas toda vez que eu falo em trabalho, eu acho que uma coisa que foi comum em todos os locais que eu passei, principalmente na hotelaria, né? Onde eu tive uma carreira aí de 16 anos e depois agora já na área de eventos, de pavilhões de mais de 5 anos, foi sempre com muita dedicação, né? Jornadas muito longas, trabalho de madrugada, de sábado, de domingo, ou seja, a mulher, pensando no papel da mulher hoje, que é o que está na nossa pauta, tem que se dedicar muito, né? E não foi diferente nessa minha jornada. Eu dentro também dessa minha trilha aí de aprendizagem e de busca profissional, eu sempre tive muito aberta a novos desafios, né? Então, eu fui morar no México, eu trabalhava numa empresa, me coloquei à disposição para ir morar no México, eu mesma fiz esse investimento para ir trabalhar na empresa naquele momento. Então, lá eu tive grandes experiências, depois eu voltei, morei em outros locais, morei em Belo Horizonte, também morei no Chile, também morei em Punta del Este. Mas tudo isso buscando atingir esse sucesso que eram esses meus objetivos, né? E passando por diversas posições. Então, também ao longo desse tempo, né, passando desde uma trajetória de início na operação, até chegar a gerente geral e depois, então, assumir a área comercial do Expo Center Norte. E falando também só para fechar um pouco aí da trajetória, né, algo que tem a ver com a mulher, né, nesse ambiente masculino, que foi o que você começou falando para a gente, Sérgio, é que nós temos ainda um ambiente que o poder de decisão, o local de decisão, ainda está na mão dos homens, mas as mulheres vêm quebrando barreira ao longo dos anos, né? E quando eu morei no México e trabalhei no México lá por mais de 2 anos, era num ambiente extremamente machista, né? Mais machista do que até a gente pode dizer aqui no Brasil. E uma vez uma cliente me disse algo que me marcou. Ela falou assim, você não sente o preconceito porque você não vê. O preconceito existe, ele está na sua cara, existe o machismo, mas você não sente. Então, como eu não sentia, eu não tive uma experiência, por exemplo, machista num país onde as práticas são bastante ainda direcionadas na questão de poder e cargos importantes para homens. E tive uma boa experiência. Então, eu acredito que, se for falar aqui resumidamente, né, uma base, um trabalho duro, dedicado, e você não ficar pensando muito nessas questões que têm a ver com o ambiente só masculino, eu acho que isso faz com que cada pessoa ou cada mulher possa criar o seu caminho. É isso, eu acho que hoje eu estou aqui e estou bastante contente com essa experiência que eu estou tendo hoje nesse mundo de eventos. Muito bom, Cláudia. Muito boa. Ó, temos mais gente aqui. Ó, o Sérgio Filho está aqui conosco também.
tinha que estar, porque se não tivesse puxava a orelha. Thaís Costa, Alaide Lopes, está todo mundo aqui assistindo, que é bacana, muito bom, a gente está aumentando a nossa galera. Aí, Vera Simão, que bom, Vera, te ver aqui. Um abração, vou dar um tchau para você. A Fê Sintra, Matheus, da FCB. Tem um time bom aqui com a gente. A Fernanda, que dá, nossa, a Fernanda, eu me lembro da Fernanda, a gente ia nos eventos, né? Ia nos eventos da Abracef, Silvana, e a Fernanda tinha o quê? 5, 4 anos, Ana? Era. Hoje está uma moça, que já está. Uma moça. Está assistindo, está prestigiando a mãe aí também, a Fernanda. Tá. Que bom te ver, Fernanda. Quanto tempo. Você lembra dela, Silvana? Você chegou a pegar a filha da Ana, não. Infelizmente, não. Ana, ali, muita gente. Aí a Silvana também está bem daquela aluna, deve ser daquelas alunas que você estava na primeira fila. Está ali anotando as coisas, tudo preparando para falar dela. Você estava na primeira fila, né, Silvana? Não deixar esquecer. Você estava na primeira fila? Na escola? Eu sentava no fundo. Eu preciso assumir isso aqui. Eu era do fundão. Eu sentava no fundo da sala. E tem até muito a ver com a educação. Foi importante você trazer esse ambiente de sala, de aula, enfim, de qualificação. Mas, assim, antes de tudo, eu preciso agradecer esse momento, Sérgio, essa homenagem, né, essa lembrança, enfim, obrigada. Está aqui entre Ana Luísa, entre Cláudia, sem falsa modéstia, é uma lisonja para mim. A gente entende o alcance das ações dessas mulheres à frente dos negócios que elas tocam. Tá? Preciso fazer só um ajuste, que assim, eu fui empresária, né? Hoje eu trabalho no grupo GL Eventos, que é o grupo que administra o Centro de Convenções de Salvador. Então, tive uma empresa de eventos, claro, mas o curioso é que, assim, no início, a Ana estava falando e eu comecei a lembrar uma série de coisas que aconteceram comigo, com algumas palavras que ela traz, assim, salpicadas no discurso dela, e que eu sempre lembro que, assim, faz parte muito do nosso cotidiano, a palavra desafio, né? A gente está sempre se vendo à frente de obstáculos, a gente está sempre tendo que superá-los, sempre tendo que, de certa forma, superar dificuldades que podiam ser menores, que podiam ser mais brandas, que podiam ser mais iguais. E no meu início, desde sempre, eu sempre quis trabalhar lidando com pessoas, conversando. E eu me identifiquei trabalhando com turismo. Sou formada em turismo, né? Sou turismóloga. E assim que eu formei, eu me vi com uma criança, eu era muito jovem e tinha uma filha já de 4 anos de idade. E eu trabalhei durante um bom tempo da minha vida como recepcionista de alguns hotéis aqui em Salvador. E embora eu tenha esse momento da minha vida com muito respeito, com muita gratidão, porque quem trabalha atrás de um balcão de um hotel é uma escola fantástica, de relações humanas, de capacidade, de agilidade, de eficiência para entrega, de visão geral do que está acontecendo naquele lugar. Então, sou muito grata a todos os espaços onde eu trabalhei nessa posição, mas eu sabia e eu queria algo mais. Primeiro, naquele momento com uma filha de 4 anos, eu precisava ter finais de semana em casa. E eu sempre digo isso, lê do engano. Olha, eu fui trabalhar com evento achando que eu ia ter final de semana em casa. Nunca... Enfim, inocência, né? Mas eu vou dizer, a paixão, a vontade de trabalhar com isso era maior e eu comecei indo trabalhar, convidada por um amigo, até hoje, um grande amigo, que é o Fernando Ferreira,
trabalhar num lugar chamado Convention Bureau, que eu nem sabia o que é que ia fazer, o que é que eu ia fazer direito, o que era aquilo que eu ia fazer. Sabia que ia trabalhar com eventos. E foram 11 anos de uma história muito interessante, muito bacana, que eu tenho um irrestrito orgulho, grandes lembranças, tenho grandes amigos até hoje, mas foi assim, tudo com muito desafio mesmo, a questão de eu me ver mulher e galgando, como a Ana falou, acima de tudo, com muita vontade de aprender, me fez, por exemplo, ir à busca da minha própria qualificação. Tá? Então, a cada desafio, eu ia à busca de uma pós-graduação diferente, um idioma diferente, e isso naquela dinâmica da gente, da vida da gente. Eu falo inglês, eu falo português muito bem falado, a modéstia aos quintos dos infernos. Eu escrevo bem meu português, a nossa língua mãe. Eu falo inglês, falo espanhol e estou estudando francês agora. Toda segunda-feira eu tenho aulas de francês. Afinal, o grupo GL é um grupo francês e eu já tinha a base, né, do idioma há muito tempo e agora eu decidi retomar para encerrar. Agora eu só paro quando acabar, quando eu souber falar, dominar o idioma. Convention Bureau, e aí sim foi quando eu me entendi no meu lugar ideal para profissional, que é o setor de eventos. Então trabalhamos com a captação de eventos, comecei no Salvador Convention Bureau, como técnica em captação. Passado alguns anos eu fui indicada para o cargo de gerente de captação. Após isso, houve a possibilidade de ficar à frente da entidade, né, como a pessoa, a superintendente responsável pelo funcionamento geral da entidade. E aí, eu confesso, tremi nas bases naquele momento, foi um convite recebido, e eu não tive como fazer diferente. Eu corri para uma Fundação Getúlio Vargas e fui atrás do meu MBA em gestão. Então, muito orgulho, porque era uma fase de muita dedicação, eram 3 turnos mesmo, né? Foi 1 ano e meio de uma vida muito intensa, com uma filha já não era tão pequena, mas assim, era uma criança que precisava da atenção. E a gente faz tudo isso, pelo menos para mim, guiado nesses valores que Cláudia falou, que Ana Luísa falou, que são valores familiares, de você entender que tudo que você está fazendo, você faz por amor ao que você está fazendo, mas que é um propósito, né? De você ir buscar o que você quer, ir à busca do que acredita, fazer da melhor forma, da forma mais digna possível. E esse período de 11 anos à frente do Salvador Convention Bureau me trouxe algumas das melhores lembranças da minha vida profissional. Fomos indicadas também para a presidência do capítulo latino-americano da ICA. Nos encontramos, né, Sérgio, Ana, em muitos e inúmeros eventos do setor aqui no Brasil, no exterior. Então, tenho amigos fora do país, muito por conta desses eventos desse meio. Então, os desafios são muitos. Eu acho que, para mim, eu os tenho como combustível para superá-los. A gente sabe da dificuldade, a gente sabe das dificuldades da nossa própria vida, essa coisa da gente ser multitarefa, eu acho que particularmente isso cansa um pouco, né? Porque acho que todos têm que ser multitarefas hoje, existe ainda um desequilíbrio de papéis na sociedade, né? Mas acredito que nós mulheres, de um modo geral, estamos num bom caminho de entender que a gente não precisa ser super mulheres infalíveis, a gente só precisa ser fiel ao que a gente quer e entender que os desafios é a gente que diz se eles são superados, superáveis ou não. Então, hoje, à frente
da pasta comercial, do departamento comercial do Centro de Convenções de Salvador, a gente se deparou com um desafio enorme. Claro que é um desafio exponencial, é uma pandemia, mas o Centro de Convenções, inaugurado em janeiro, tinha expectativa de um evento, de um ano maravilhoso, e que a gente agora tem que aguardar o momento mais oportuno de concretizá-lo. Vamos concretizar esse ano maravilhoso, esse ano de inaugural, né, maravilhoso. Agora é o momento de paciência, de calma, de sabedoria para aguardar. A espera, a resiliência, a paciência, são qualidades que nas mulheres elas têm um peso, têm uma representação característica. Então, são desafios que a gente espera, com essa sabedoria, atravessar junto com todos. Comentários que eu não vou nem ler todos, que senão a gente vai perder muito tempo da live. Mas, a Ana Luísa está com problema de internet, que ela está entrando e saindo, mas daqui a pouquinho ela volta. Mas eu tenho vários comentários aí do Paulo Ventura, do Ibrahim, da Fernanda, e eu não vou nem citar outros. Inclusive, a Silvana entrou um pouquinho já na segunda questão que eu ia colocar, mas que eu acho que dá, não sei se ela quer aprofundar ou se ela já passa a bola para a Cláudia, que seria a sua experiência de comandar a empresa, como é que isso se reflete na família, Silvana? Queria que você falasse um pouco agora do teu lado familiar. Maridos, filhos. Como eu disse, né? Eu não conduzo mais uma empresa minha. Eu fiz isso num passado recente. Hoje eu estou à frente do Centro de Convenções de Salvador, que é um grupo gerido pelo grupo, é um centro de convenções gerido pelo grupo GL, mas é um equilíbrio, é um malabarismo até, né? A gente quer tudo, na verdade. A gente quer ter o controle da nossa vida profissional, isso é muito compreensível. A gente quer ter o domínio, saber o que é que está acontecendo em casa. E olha que minha filha já é 23 anos, mas assim, eu quero saber como é que ela... Aquela filha de 4 já está com 23. Ela envelheceu muito rápido, sabe? Essas crianças envelhecem, só elas, né? Aqui na live não levou 10 minutos. Pois é, já está com 23 anos mas assim, a gente agora mais do que nunca fica o olho em cima. Né, Ana? É mais ou menos a idade da Fernanda, Ana? 30. Nossa, Fernanda, nossa senhora. O tempo. Para quem viu ela com 5. Continua, Silvana. Fala da tua filha. Então, como é que é a relação com a filha em casa? Eu acho que é transversal isso também. As mulheres querem saber o que é que está acontecendo dentro de casa, mas a gente tem uma vida também, né, profissional, que nos demanda tempo, nos demanda atenção. Então, acho que em todos esses âmbitos, a questão da transparência, da sinceridade, qual é a situação, olha, essa semana eu vou ter uma semana horrível, vamos planejar, não depende muito de mim. Enfim, eu uso muito esse termo, não só no trabalho, mas em casa. A ideia é que a gente trabalhe com pessoas autogerenciáveis, que saibam como proceder, que saibam como reagir a determinadas situações. Isso é importante, a gente criar filhos assim, claro, criar filhos para o mundo, para saber o que é que vai fazer. A gente não vai estar aqui para sempre, né? Então, eles precisam ter muito qualidade no improviso. E aí você me diz, o que é evento se não saber improvisar, se não saber entregar, fazer uma entrega qualificada? Então, esse conceito eu aplico não só no trabalho, mas também na vida profissional, mas também em família. E você, Cláudia, como é que é? Estava ouvindo a Silvana aqui, eu pensei no meu marido autogerenciável, que faz o almoço, o jantar, e ainda põe o café da manhã.
Eu espero que ele esteja ouvindo isso para ver o reconhecimento que eu estou fazendo para ele. Mas eu acho que a questão da mulher no ambiente de trabalho não é exclusivo de um executivo de empresa, né? Que é o nosso caso, que estamos aí à frente de departamentos, de setores ou de negócios, né? Na nossa área de atuação. É de todos os níveis, né? O analista de negócio, a pessoa da limpeza, o supervisor, o coordenador, ou seja, a coordenadora, né? Falando das mulheres que carregam todo esse peso, né, das rotinas familiares, desde a sua organização quanto da sua execução, né, dentro de casa, é pesado, né? A gente sabe que é para todos e eu acho que até que transcende a questão de ser um executivo ou de ter um outro cargo que não seja o alto executivo da empresa. Eu acho que todas as mulheres têm hoje que fazer realmente esse malabarismo entre coordenar as atividades dentro de casa e as atividades dentro da empresa. Mas eu acho que no meu caso aqui, pessoal, né, tenho uma parceria muito boa, né, com o meu marido. Acho que a gente tem uma parceria de organização interna que nos ajuda bastante, porque demanda o mundo executivo, o mundo corporativo demanda muito, né? São muitas reuniões, são muitos encontros, muitos relatórios, muitas entregas, e se a gente não tiver uma estrutura em casa, seja ela da forma que for, seja com o parceiro, seja com o filho que foi educado para ser autossuficiente ou não, seja com a estrutura de uma família que apoie, ou quem possa ter até um ajudante dentro de casa, a gente não consegue conviver, né? Mas felizmente no meu caso, eu acho que tá, nesse quesito está até bastante equilibrado. Se meu marido ouvir isso, vai falar assim, está desequilibrado para mim, né? Quem conhece ele sabe que ele ajuda e coopera bastante. Neste momento até, por exemplo, né? Falei, a mamãe vai fazer uma live, hoje é aniversário do Vitor, de 6 anos, então ele está esperando acabar a live para vir cantar o terceiro parabéns, porque a gente já cantou 2 parabéns, né? Um com a equipe, outro nosso em casa, e à noite segue aqui com a família e com os amigos para fazer as lives de aniversário. Papai foi levar o Vitor para brincar, para me deixar aqui tranquila, para eu poder falar. Olha que maravilha, não é? É balançar os pratos no trabalho e dentro de casa também. É isso. E como é que você balança esses pratos, Ana? Sérgio, eu não estou... A Fernanda agora já não está precisando tanto que você balance os pratos, mas você já balançou muito esses pratos, né? Quando ela tinha 4, 5, 10... Muito. Na época teve algum reflexo, sim. Pequeno, mas teve, né? Teve um reflexo, sim. Na questão do... eram 3, 4... eram 3, 4 jornadas que eu fazia, mais ou menos, porque eu não tive essa sorte da Cláudia de ter casado com um marido assim, entendeu? Tem que escolher bem, Ana. Tem que fazer uma triagem, né? Fernanda já escolheu? A Fernanda já escolheu? Já está escolhendo. Por isso que ela tem que escolher direitinho. Está escolhendo, ela já sabe. Porque ela já teve em casa, então agora ela tem que escolher direitinho. Mas eu acho que os maridos hoje ajudam muito porque participam muito desse movimento. E também tem outro problema, né? É aquilo que eu volto a falar. Eu trabalhava numa empresa de grande visibilidade. Isso também atrapalhou um pouquinho a coisa, né? Uma empresa que o pessoal tinha muito poder, sabe, lá dentro. E aí virou uma nhaca de ciúmes, dessas coisas assim todas, sabe? Isso aí atrapalhou um pouquinho. Essa parte familiar rolava um pouco de estresse. Enfim. Mas assim, nunca foi um problema o filho pequeno, porque minha mãe morava no interior, quando eu precisava ela vinha, enfim. Mas sempre eu tinha gente que me ajudava. E Fernanda, desde pequenininha no berçário, tadinha, desde pequena já se virava também, né? Como se vira até hoje, né? Mas assim, eu acho que as pessoas estão cada vez mais, né, Sérgio? Preparadas para isso. Eu acho que isso é uma coisa que os homens estão cada vez mais se dando conta. Eu acho que é uma coisa que não precisa nem muito falar, sabe? Eu acho que já está meio que... já está mais incutido na cabeça, é uma questão de educação, é uma questão que vem até da própria família, sabe?
Então... Afinal de contas, quem educa os homens são as mulheres. Exato. São as mães. As mães é que educam os filhos, irmãos, né? Eu tenho irmãos e eles, desde que as crianças eram pequenas, meu pai era muito machista, muito machista. Meu pai nunca trocou a fralda de uma criança, ou deu banho, ou deu uma mamadeira para nenhum dos 6 filhos. Mas os meus irmãos, por exemplo, faziam tudo isso e muito mais, entendeu? E as mulheres trabalhavam e estava tudo certo. E não foi isso que eles aprenderam, né? Então, eu acho que isso é uma coisa... Mas eu acho que a minha mãe passou isso para eles, entendeu? E eu acho que é uma coisa de educação. Quem educa o filho, tanto a filha como o filho, mas no caso aqui nós estamos falando do homem, né? É a mãe. É a mãe. E as mães, antigamente, elas ensinavam exatamente o machismo, porque fazia parte da tradição delas. Exatamente. Deixa eu falar só de novo um pouquinho. Eu não estou vendo a Silvana e não estou escutando a Silvana. O que será? Mas ela está aqui sim, a gente está vendo. Silvana, fala eu. Acho que ela está assim. Eu sei, pois é. Você quer que eu fale? Porque às vezes dá esses tilts da internet. Eu não vou pedir para você sair à tarde de novo, que de repente dá problema. Então é melhor você não vendo, mas pelo menos a gente estamos os 4 aqui. Deixa eu fazer uma pergunta, voltando para a área profissional. Especificamente no sentido do empoderamento das mulheres. O que tem sido feito na área de centro de convenções, por exemplo, na indústria de eventos, mas mais especificamente, o empoderamento das mulheres. O que tem sido feito? Por exemplo, vou voltar para... Não, vou agora no meio. Cláudia, como é que você sente? Você que tem experiência tanto na hotelaria, no centro de convenções, você acha que hoje as empresas, os chefes estão com essa preocupação de trabalhar o empoderamento das mulheres dentro da empresa? Eu acho que sim. Eu não acho que só vivo essa experiência, como tenho visto bastantes discussões, né, nesse sentido. E aí acho que a gente já vai até entrar um pouco aqui no tema, acho que diversidade de gênero, equidade, né? Que está muito na moda, ainda bem que está na moda, ainda bem que isso está sendo discutido, ainda bem que está na pauta das empresas e das pessoas, né? Hoje no nosso grupo, né, nós temos não só a Vedacity, a Cidade Center Norte e Fazendas Reunidas, mas na Cidade Center Norte nós temos um grupo que hoje está tratando diversidade e dentro da diversidade tudo o que tem a ver não só com o debate de equidade e de gênero, mas também de sustentabilidade junto com essa diversidade. Na Vedacity existe outro grupo, né? E no caso até, por exemplo, da Cidade Center Norte, eu trouxe até alguns números aqui que são importantes, né? E quando eu falo Cidade Center Norte, eu estou falando Expo Center Norte, Novo Hotel, Shopping Center Norte, Lar Center, porque a nossa gestão aqui de capital humano, né, de recursos humanos, ela é unificada. Então, hoje a gente tem, por exemplo, olha, 54% dos cargos de liderança, eles são ocupados por mulheres no nosso grupo, né? Tanto coordenadores, gerentes e diretores. E 60% do quadro total da Cidade Center Norte é ocupado por mulheres. Eu acho que a mulher, independente, então, falo do nosso grupo e fazendo uma fala mais pessoal, ela ainda tem que lutar para galgar esses lugares. Nós temos que continuar lutando. É a nossa geração que tem que fazer isso. É a nossa geração que tem que demonstrar toda a nossa competência, vontade de continuar crescendo para chegar nessas posições de maiores decisão dentro de uma empresa. Felizmente, hoje, eu estou numa empresa que está se preocupando com isso nesse momento. Até, por exemplo, no âmbito de conselho, né, nós temos na nossa estrutura um conselho de administração, que hoje tem 2 mulheres, a Gabriela Baumgart e a Silvia Leão. A Gabriela é da família, mas a Silvia Leão é de mercado e contratada para fazer parte do nosso conselho. Nós temos comitês que apoiam áreas estratégicas da empresa hoje, e aí eu estou falando que apoiam a empresa num grupo total, não é somente com Visão Cidade Center Norte, é Visão Cidade Center Norte, Vedacity e Fazenda. E nesses grupos de comitês, né, estratégicos, tanto financeiro
tem tanto financeiro, estratégico e de pessoas, nesses 3 grupos, nós temos mulheres contratadas, mulheres de mercado, que galgaram no mercado suas posições e que hoje se colocaram em posição de fazer parte de conselhos. Então, por exemplo, no nosso Comitê de Finanças e Risco, nós temos 2 mulheres. No Comitê de Estratégia e Inovação, nós temos 4. São mais mulheres do que homens. E a pessoa que é a coordenadora do comitê de pessoas, de toda a empresa, de todo o grupo, é mulher também. Então, felizmente, eu acho que hoje, o grupo que eu trabalho, né, tem esse olhar, e isso, como isso está na pauta, como todo mundo fala, como isso está sendo provocado no nosso dia a dia, com um grupo multidisciplinar, né, de pessoas tratando diversidade de todos os níveis hierárquicos e de todos os gêneros e de todas as posições, né? Isso passa a estar no dia a dia das pessoas, as pessoas ampliam o olhar e isso começa a se tornar verdade e a gente começa a viver isso. Temos algum tempo ainda para galgar, não só, acho que dentro do nosso grupo, que estamos nesse caminho, nós estamos trabalhando para isso, né? Ainda não está 100%, ainda não está perfeito, não é nada disso, mas a gente está trabalhando para isso, e eu acho que como sociedade também a gente tem que continuar trabalhando. Muito bom. Como é que é? Como é que são os franceses, Silvana? Nossa, Sérgio, Cláudia, Cláudia falava e é muito, muito, muito parecido, porque eu também, o grupo GL, enquanto um grupo francês, que está presente, né, em diversos continentes, por si só, acho que precisaria de muito, muito esforço para não atender a uma diversidade. Então, atende não só pela presença global, mas também pelo conceito, pela cultura interna, pela política interna de respeitar a diversidade. Então, é possível você notar uma quantidade significativa de mulheres em posições de comando no grupo GL. A questão da diversidade de gênero, né? Eu vou falar muito aqui do ponto de vista do meu lugar de fala, de estar na Bahia, tá, gente? Eu estou na Bahia, que é 80% é o estado de maior presença, né, afrodescendente, então são elementos que estão sempre à luz, no radar dessa questão da diversidade, da presença desses indivíduos representativos, desses grupos, né, étnicos, sociais. Então, recentemente, o grupo GL Events recebeu uma premiação, né, o Great Place to Work, empresas que são desejo de trabalhar, das pessoas, grandes locais para se trabalhar. Então, agora, rumo ao tricampeonato. Então, alguns dos aspectos avaliados, né, observados nesta avaliação, justamente a diversidade, o respeito à diversidade, o respeito à convivência. Então, os franceses, Sérgio, como você está falando, são muito atentos a isso, e a gente consegue comprovar isso no dia a dia, ou seja, não é uma coisa do discurso. Exatamente como a Cláudia falou, a gente entende que é um momento estamos sempre em transição, as conquistas elas vão acontecendo, os desafios eles vão surgindo, a gente entende que é possível a gente conseguir mais. Não há por que a gente imaginar que se busca uma supremacia feminina nos locais de comando, não. A ideia é um equilíbrio. Eu vou fazer um comentário do seu comentário, viu, Sérgio? Você falou que as mulheres é que ensinam o machismo aos homens, desde pequenininhos, são que educam em termos, né? O certo é o certo. Agora, mais do que nunca, a gente sabe que o machismo não tem nada a ver com o feminismo, que todos nós temos que ser feministas, porque o feminismo significa uma relação de igualdade, de igualdade de condições, enquanto que o machismo não, o machismo é outra coisa, é uma ideia completamente deturpada, e acho que, assim, embora reconheça que é possível que existam mulheres ainda, né, que pensam assim,
Acho que hoje existe um pensamento já sistematizado, já generalizado, de que é possível a gente entender a igualdade dos gêneros, né? Então, de nossa parte aqui, a gente consegue identificar essa importância, essa atenção à diversidade. Muito bacana. Mas eu me referia principalmente na minha geração para cima. Claro. As mulheres. Eu sempre digo, eu fui mal educado. Né? Não que adoro minha mãe, mas eu fui educado para ser como teu pai. Essa foi a educação que eu recebi. Não é a educação que meus filhos já têm, e menos ainda o que meus netos vão ter. Quer dizer, essa evolução está sendo muito grande, é uma ruptura total com aqueles valores errados, vamos pôr, de antigamente. Aqui são valores que estão incorporados. Você não vai conseguir mudar teu pai. Exato. Não quando fala errado, hoje é fácil, né? Duas gerações depois, mas assim, entendo exatamente isso também. Era oportuno para aquele momento. Agora não é mais, e a gente só sabe disso agora. Então, entendo também, isso é muito compreensível, existem as gerações, e que bom que a gente está nessa renovação. Vou fazer agora um spoiler, numa pesquisa que a revista Eventos vai estar divulgando nos próximos dias, que indica que metade das empresas somente voltarão a participar de eventos quando a população estiver vacinada. 67% dos pesquisados têm muito medo. A gente fez uma série de 10 questões do que eles tinham medo. E o maior medo, 67% indicaram, é o medo de se contagiar. É o medo que todo mundo tem. Ou seja, a retomada depende dos participantes e das empresas terem confiança, que é a palavra-chave no processo, de que não correrão risco ao participar de um evento. E nesse sentido, eu queria colocar duas questões. Vou começar pela Ana Luísa, que é a importância da vacinação e uma coisa que está muito discutindo na Europa, na IATA, na China, que é a questão do passaporte da saúde. Quer dizer, qual a importância de um passaporte de vacina, um passaporte de vacinação, para que os eventos voltem com toda a força, porque haverá uma confiança de que aquela pessoa que entrou no evento, ela tem um passaporte de saúde e ela não há o risco de contaminação. Como é que você vê essas duas questões, a importância da vacinação e o passaporte de saúde? Ana, por coincidência, com a experiência que ela tem também de hospital, ela é uma catedrática para falar disso. Bom, Sérgio, eu acho que o passaporte, eu acho bastante interessante, porque eu acho que é um instrumento, é mais um instrumento de controle da doença, né? Não só para eventos, mas em viagens, na área cultural, cinema, shows. Mas eu acho que é interessante, tomara que isso vá para frente, porque é uma situação delicada, né? Porque está tendo essa discussão lá, e a gente vai deixar isso para a União Europeia resolver, porque a questão da liberdade, de quem não quer ser vacinado, não sei o quê, a questão de ir e vir. Agora, na China já tem, lá. Mas, Ana, eu acho que a liberdade de quem não quer ser vacinado, ela bate com a minha. E eu não quero estar com ele no evento. Então não tem nenhum problema. Ele não é obrigado a ser vacinado. Claro. Mas ele não é obrigado. Eu não sou obrigado a recebê-lo no meu evento. Exato. São as liberdades dos dois lados. Pois é, mas tem que ser vacinado. E Israel também já tem o passaporte verde. Entendeu? Eu acho o máximo isso. Mas tomara que isso vá para frente e dê certo. Eu acho. Agora, a vacinação... Bom, primeiro, que pena que estamos tão atrasados, que pena que o plano de imunização nacional, enfim, que o governo está atrasado, que todo mundo já sabe, não vou falar, porque isso está no jornal, já nem ligo mais o jornal para não ficar chateada. Mas eu acho que a vacinação nas empresas, eu acho complicado, Sérgio. Eu acho complicado, muito complicado. Porque perde-se a referência de quem está sendo vacinado. Entendeu? Mas tudo isso, porque, claro, você está falando num país em que não está dando certo o plano de imunização. Não é isso?
Infelizmente. Infelizmente, porque se você pegar Estados Unidos, União Europeia, todos os países, eles estão se vacinando aos poucos e eles têm o cadastro de todo mundo que está sendo vacinado. Você entende? Então, ninguém está vacinando aleatoriamente. Ah, eu quero ir lá no laboratório e vou ser vacinado. Não. Como que o país vai ter... ele vai saber quem tá, aquele fulano foi credenciado ou não, foi vacinado ou não. Isso seria perfeitamente possível. Você veja que, por exemplo, a questão da doação de órgãos é centralizada, exato, de um lado, mas é executada e a comunicação da doença é feita de cada hospital e a execução também é de cada hospital. Então, você pode ter um processo centralizado e, ao mesmo e uma operação descentralizada. Então, desde que haja comunicação, né? Só que quem tem o único sistema que tem a centralização chama-se SUS. Por que é só o SUS que pode dar a vacinação? Você entende? Por isso que o Plano Nacional de Imunização deveria funcionar. Entendeu? Agora, estamos atrasados, absurdo, claro. Agora, a vacinação tinha que vir logo, devíamos correr, e os empresários têm mais é que mandar carta, sei lá, fazer, sabe? Porque nós precisamos, estamos atrasados mesmo. Agora, você não mandou falar, não deixou eu falar do empoderamento. Eu vou falar. É que estava acabando e eu não queria deixar esse assunto de fora. Tá bom. Mas se você quiser falar, pode falar, sim. Não estou te cortando a palavra, não. Não, é porque eu acho que, assim, só vou falar rapidamente. Eu acho assim, que eu acho que as mulheres hoje têm muito... de algumas décadas para cá, e já na minha geração, e não sou novinha mais, já tem conhecimento do seu próprio potencial, entendeu? Então, esse empoderamento acaba sendo uma consequência. E eu acho que isso é muito motivo de comemoração, sabe? Porque, se você pensar, foi em pouco tempo. Foi em pouco tempo. As mulheres, há 40 anos atrás, 50, nossa, era muito diferente. E, de repente, hoje, elas já são presidente da CSN, presidente disso, presidente daquilo. Então, a gente foi. Agora, quem tem que ir atrás? Agora, na política, nós somos? Não. As políticas, não. Lá ainda, né? Falta mulheres na política. Quem é culpada? Lá ainda deixa muito a desejar. Né? Muito bom. Cláudia, o que você acha? A questão da vacinação e a questão do passaporte de saúde. Sérgio, acho que assim, a vacinação ela é um ponto fundamental, ele é central para a retomada do nosso setor. Né? O nosso setor ele só vai retomar com força quando a vacinação estiver com força. Ele está diretamente relacionado, mas acho que tem muito ainda a se discutir sobre isso. A gente tem que aguardar as próximas semanas, tem muitas ações sendo tomadas neste momento e a gente agora tem que ficar como observador. Né? Não temos muito poder de ação como o nosso setor. Não por isso não temos que estar conectados e lutando através das nossas entidades, né, com a UBRAF, unindo forças com a BEOC, para poder colocar o nosso setor como um setor importante dentro do grupo econômico e que ele seja considerado. Né? Isso acho que todas as nossas entidades estão lutando e ainda precisamos lutar ainda mais. Acho que sobre o passaporte verde, a gente tem aqui algumas referências, né? Até trouxe aqui, por exemplo, Israel é a referência, né? Ele criou lá um passaporte como país, criou um passaporte verde primeiro para academias, hotéis e sinagogas. Depois, por show, por exemplo, não é que está liberado o show, são shows pequenos e que as pessoas terão que comprovar a imunização. Então, mesmo Israel, que é referência, que já tem mais da metade da população vacinada, não liberou totalmente a questão de eventos, né? Começando aí pelos eventos esportivos também, não liberou total. Já, por exemplo, nos Estados Unidos, parece que agora, domingo, segundo a revista Rolling Stone, que publicou um artigo na semana passada, vai ter um show de uma artista country que ganhou o Grammy Latino no ano passado, vai fazer um show pequeno também para pessoas que comprovem sua imunização, isso é um teste. Mas não estamos falando de grandes públicos ou de grandes feiras. E a Alemanha, que é uma referência
e que é o berço das feiras, né, o berço do nosso setor, não está trabalhando com isso ainda, né? Ela está trabalhando, a associação, que é a Albraf de lá, né, digamos assim, ela está trabalhando com alguns pontos aqui principais, como, por exemplo, manter os protocolos de biossegurança, possibilidade de rastreamento, controle, cooperação entre todos os players do setor, qualidade do ar, uma abordagem integrada, essa cooperação de expositores junto com a montagem, mas não fala ainda em passaporte verde. Então, eu acho que para finalizar, a gente ainda tem muito que discutir e para chegar num nível de pensar em passaporte verde, e a gente precisa realmente que a vacinação avance no país. Vamos torcer para que isso esteja mais próximo do que a gente pensa e do que a gente está vendo hoje. Esperamos ter boas notícias. Sérgio, essa é a minha mensagem. Que as notícias boas cheguem logo. Todos nós. E vocês, qual a tua visão sobre isso, Silvana? A questão do passaporte verde, eu entendo que pode ser considerado, né, guardada a devida proporção, pode ser considerado como mais uma medida protocolar de garantir a segurança do evento. Então, se for para garantir a segurança dos eventos, e aí seja um show, seja um congresso, é importante a gente entender que é crucial, é fundamental que se faça uma separação da compreensão de quais eventos a gente está falando. Né? Eventos realizados por uma indústria profissional que responde por 5% do PIB, que é uma indústria que realiza controladamente cerca de 590 mil eventos por ano, conforme os dados recentes, né, do Ministério e da ABOC nacional. Então, essa indústria pujante, que sim, está se organizando, está buscando soluções, porque representa bastante para a economia, é importante ter a garantia de que esses eventos são eventos seguros. Então, eu acho que nesse primeiro momento é mais importante focar na possibilidade de realizar eventos seguros, e nesse aspecto, a vacinação é o que nós temos de mais concreto. Se a gente olhar para um mês atrás, para 15 dias atrás, a gente podia ter uma perspectiva de vacinação talvez pior do que nós temos hoje. Então, é positivo. O fato de nós termos perspectiva de que chegarão novas vacinas é positivo. Vamos continuar assim, vamos trabalhar nesse sentido de, como a Cláudia falou, focar na vacinação para que a gente possa, de forma irrestrita, oferecer eventos seguros, independente de qual forma. Mas, assim, nesse aspecto, a vacinação, acho que é o foco da gente ter formas mais céleres, né, perspectivas mais curtas de ter a maior parte da população brasileira vacinada. Acho que é esse que deve ser o foco no momento. E ela apareceu? É muito bom, é muito importante realmente a vacinação. Se a gente observar, acho que quase todo mundo deve ter visto esses posts que saíram, essas informações, mostrando que aqueles grupos etários que já se vacinaram, a mortalidade caiu a zero praticamente já. Quer dizer, o grupo etário que estava mais em perigo, que é o acima de 90 anos, zerou. E aí vai, quer dizer, então, eu, por exemplo, já fui vacinado, quer dizer, o risco de quem já foi vacinado é praticamente zero. Isso está sendo mostrado estatisticamente, o que é muito importante, a gente saber que no momento que está vacinando, o risco de quem se vacinou diminui, e ele também, como ele não está correndo o risco, ele também não está colocando os outros em risco. Perfeito, perfeito. E a pressão que se reduz imediatamente, né? A pressão nas UTIs, a pressão na ocupação, porque com essa pressão, pelo menos a níveis normais, né? Nossa vida começa a voltar ao normal, a gente começa a enxergar uma perspectiva também de retomada. Bom, eu vou começar agora, nós estamos finalzinho, mais um minuto para cada um, para dar as palavras finais. Ana, por favor. Eu só queria primeiro agradecer muito, Sérgio, e te parabenizar como sempre. Você está sempre prestigiando o setor e te parabenizar pela gentileza e essa homenagem toda a nós, mulheres,
né? E por esse empoderamento que você está nos dando também, né, nessa homenagem. E parabenizar todas as mulheres pelo Dia das Mulheres, todas as mulheres do setor, e dizer a elas todas que iremos voltar logo, se Deus quiser, para não desistirem. E isso a todos, né? Homens e mulheres, e não importa. E aí o empoderamento é para todos nós. Esse mercado depende da gente, então todos nós somos responsáveis por fortalecer essa imagem, e nós é que vamos oferecer essa parte de oportunidades de experiência, sejam elas feiras, congressos, simpósios setoriais, eventos corporativos, né? E eu acho que o mais importante de tudo é que a gente não esqueça que a gente sempre lembre do que a gente passou, né? Que a gente não se esqueça do que a gente está passando, né? E que a gente sempre lembre desse aprendizado todo que nós estamos passando, né? Vai passar, tudo vai passar, as coisas vão melhorar. Eu acho que sairemos fortalecidos, bastante esfolados, não vou dizer que não, mas os eventos presenciais são os mais importantes. Somos seres gregários, precisamos uns dos outros para aprimorar nosso conhecimento, para nos atualizarmos, para trocar experiências, trocar testemunhos, e somos os profissionais fundamentais para essa área. Então, um abraço a todos, muito obrigada, Sérgio, parabéns, eventos, e não vamos desistir. Vamos manter nossas esperanças e pedir a Deus que nos proteja e proteja o nosso país. Obrigado, Ana. Cláudia, suas palavras finais. Sérgio, obrigada mais uma vez pelo convite. Ana e Silvana, muito bom conversar com vocês. Vamos continuar esse papo aqui depois, nos próximos dias, pós-live. É um assunto muito interessante. Eu acho que o que eu posso deixar aqui de mensagem é que numa próxima Expo Retomada, ou num próximo evento presencial, que tenha lideranças do setor em cima de um palco, que tenha mais mulheres. Que as mulheres sejam convidadas para que nós cada vez mais estejamos aí à frente no nosso setor. Eu acho que essa é o meu desejo para todas as mulheres do nosso setor, que elas estejam nos palcos aí dos nossos encontros e dos nossos eventos. E o último desejo é que sim, que a vacina chegue e chegue logo. Nós queremos e precisamos trabalhar, né? Que a vacina venha. E quando vier, nós temos muito pavilhão para vender, muito pavilhão para fazer evento, tá bom? Obrigada, boa noite. Boa noite, obrigado, Cláudia. Silvana? Lisonja muita estar aqui entre esses nomes, né, a Ana e a Cláudia. Muito obrigada mesmo. Eu acho que a gente hibridamente não, à distância, digitalmente, fez o que a gente mais faz, o que se propõe a nosso setor. Um evento se propõe a troca de conhecimento, ao encontro, congraçamento, congregar as pessoas. Ainda que à distância a gente está fazendo isso, então espero que a vacina acelere a gente fazer isso à moda antiga, olho no olho, abraços novamente, e que sim, a percepção da mulher, a gente possa realmente ser ouvida, não ser interrompida, ter a liberdade de propor, de escutar, de fazer, né, novas proposições. Espero que, por si só, isso já é um tema para a gente, e uma desculpa para a gente se reunir, fazer evento, como a Cláudia falou. Então vamos ecoar, mas a palavra final que fica aqui, Sérgio, é muito obrigada pelo espaço, muito obrigada pela companhia, né, que você juntou, e vamos resistir, vamos ter paciência, que está precisando muito, mas
a gente, nesse momento, precisa realmente respirar um pouco e aguardar por tempos melhores e que venha a vacina. Muito obrigado, Silvana. Bom, nós estamos praticamente quase terminando. Só queria lembrar que na quinta-feira, dia 25, nós vamos ter aqui a Adriane Pereira, da MCI Brasil, a Ana Nani, da Alternativa F, e a Silvana Torres, da Marcap. E para finalizar esse momento, eu gostaria de mais uma vez lembrar uma frase que eu citei na semana passada e que tem muito a ver com aquilo que a Silvana e que a Ana falou. É uma frase do Harari, no seu último livro, que ele diz: esta tempestade passará, mas as escolhas que faremos agora poderão mudar nossas vidas por muitos anos. Obrigado a todos, que todos tenham excelentes escolhas, porque delas depende o nosso futuro. Obrigado, boa noite e até quinta-feira. Obrigada. Obrigada. Depois de tempestade. Tchau.